Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Legal, né? Os vídeos aí estão abrindo bem os seus olhos, você que é adventista. E você que não é adventista, está vendo alguns problemas que tem o adventismo. Lembrando que não é só o adventismo que tem problemas. Todas as denominações têm problemas. Eu não vou ficar fazendo aqui séries de vídeos de outras denominações, mesmo porque eu fiz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o meu intuito é levar essas pessoas que estão ali dentro a raciocinar só um pouquinho. Não é perder a fé na sua denominação, no seu pastor, na sua profetisa, nada disso, tá certo? Nós vimos no vídeo passado algumas semelhanças entre o adventismo e os mormons. Nós vimos contradições em seus escritos e nós vimos contradições de seus escritos com a Bíblia, né? E agora aqui nós vamos entrar propriamente dito na história do adventismo em relação aos fatos históricos. Aqui não tem achismo, aqui não tem talvez, aqui vai ter fontes e deixar bem claro que se eu estiver falando alguma coisa errada, fora realmente do historicismo adventista, por favor, entre em contato. Peça para eu me corrigir que sem problema nenhum eu faço um vídeo corrigindo, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Algumas sérias reflexões sobre o movimento de 1844. Histórico do movimento de 1844. Bom, tudo começou, meu amigo, com um fazendeiro chamado Guilherme Miller. Tudo começou ali. Enquanto estudava a sua Bíblia, da versão King James, Miller passou a crer que poderia calcular o tempo do retorno de Cristo com base na profecia bíblica. Seus cálculos levaram-no a crer que Cristo retornaria em 1843. Logo começou a compartilhar suas descobertas com outras pessoas. Incentivado por alguns, Miller começou a pregar suas teorias nos anos da década de 1830. Já em 1840, Ellen Harmon, com a idade de 13 anos, ouviu sua pregação e tornou-se uma crente no breve retorno de Cristo em 1843. Mais tarde ela escreveu assim: na companhia de meus amigos, assisti a essas reuniões e ouvi o impressionante anúncio de que Cristo estava voltando em 1843, somente uns poucos anos no futuro. O Sr. Miller expôs as profecias com uma precisão que transmitia convicções aos corações de seus ouvintes. Ele demorava-se sobre os períodos proféticos e apresentou muitas provas para fortalecer sua posição. Testemunhos, volume 1, página 14. Quando Cristo não retornou em 1843, muitos dos seguidores de Miller deixaram o movimento. Miller e seus associados determinaram que um erro houvesse sido feito nos cálculos da data do retorno de Cristo. Óbvio, né? Após estudo adicional, estabeleceram que Cristo retornaria no dia da expiação, 22 de outubro de 1844. Bom, esta data tinha sido adotada por um dentre os vários grupos judeus, os caraítas, segundo pesquisa de um dos seguidores de Miller, que pertencia àquela comunidade de gente simples, sem grandes conhecimentos. Pesquisas posteriores revelaram que naquele ano de 1844, o dia da expiação, na verdade, caiu pelo menos um mês antes do que na época que imaginavam, não em 22 de outubro. Ao falhar a predição novamente, houve um amargo desapontamento. Quando você é adventista, conhece a história, né? Nos próximos anos, Miller e a maioria dos crentes e principais líderes do movimento admitiram que estivessem equivocados e retornaram para suas denominações anteriores. Sim, alguns fizeram isso. Alguns que insistiam que o movimento era do Criador ou estavam muito envergonhados para voltar às suas antigas denominações, admitiram que erraram, apartaram-se do corpo principal de cristãos e formaram suas próprias denominações. Vamos ver falhas flagrantes nos ensinos de Miller aqui. Quando a mensagem de estabelecimento de data de Miller foi pregada nos primeiros anos da década de 1840,
Alguns pastores protestantes, eruditos e estudantes da Bíblia imediatamente reconheceram que era uma mensagem errada, por várias razões. Vamos a elas. A mensagem de Miller contradizia a mensagem do Cristo. A mensagem opunha-se à vigorosa advertência do Messias. Vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muitos membros de denominações protestantes amavam o Salvador e esperavam ansiosamente por seu retorno. Claro, contudo, sentiam que não podiam unir-se a um movimento que se opunha tão flagrantemente às claras palavras do Messias. O estabelecimento de datas é um ensino falso. Pastores e eruditos protestantes estavam familiarizados com inúmeras pessoas que marcaram datas para o retorno de Cristo. Isso vinha sendo feito por séculos. Eles não podiam deixar de reconhecer que a marcação de data conduz a um falso reavivamento e que amargos desapontamentos que o seguem resultam na destruição da fé dos envolvidos. Líderes eclesiásticos reconheceram que a marcação de data sempre foi um erro e não podiam endossar qualquer movimento que se envolvesse com o estabelecimento de uma data para o retorno do Cristo. As profecias não haviam tido. Líderes protestantes estavam cientes de que nem todas as profecias no livro de Apocalipse e outras partes da Bíblia tinham tido cumprimento em 1844. O exemplo contra o qual não resta possível argumento é a predição de que Cristo, lá no Evangelho, teria ser pregado em todo o mundo antes do seu retorno. Mateus capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Havia literalmente milhões de indivíduos que falavam milhares de línguas e dialetos que nunca tinham ouvido o Evangelho lá em 1844. Aliás, mesmo hoje, restam milhões a carecerem de ouvir a mensagem do Evangelho. Se naquela época era assim, imagina também hoje. E em meados do século XIX, sobretudo, após 1844, é que se deram os grandes esforços missionários, como o de David Livingstone, no continente africano. A expansão da difusão de Bíblias pelas sociedades bíblicas e etc. Obviamente, Cristo não poderia ter retornado em 1844 em oposição à sua própria palavra, à sua própria mensagem. As provas de Miller firmavam-se em métodos incorretos e interpretação bíblica. Outra razão pelas quais os líderes protestantes rejeitaram o movimento de 1844 era porque Guilherme Miller empregava uma pobre exegese bíblica ao propor suas 15 provas de retorno de Cristo em 1844. Eis a primeira das suas 15. Eu comprovo pelo tempo dado a Moisés, no capítulo 26 de Levítico, sendo 7 tempos o período em que o povo de Deus deve estar sob servidão dos reinos deste mundo, ou em Babilônia, literal e mística, cujos 7 tempos não podem ser entendidos a não ser como 7 tempos ou 360 revoluções da Terra em sua órbita, fazendo 2.520 anos. Creio que isso começou segundo Jeremias 15:4. E farei com que sejam removidos para todos os reinos da terra por causa de Manassés, o filho de Ezequias, filho de Judá, pelo que ele fez em Jerusalém. Isaías 7:8. Pois a cabeça da Síria e Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será despedaçado, para não mais ser um povo. Quando Manassés foi levado cativo para a Babilônia, e Israel não mais era uma nação, segundo a Crônicas 33:9. Assim Manassés fez Judá e os habitantes de Jerusalém errar e agir pior do que os pagãos a quem o Senhor havia destruído perante os filhos de Israel, no ano 677 antes da era cristã. Daí tome 677 de 2520 e sobra 1843, quando o povo de Deus cessará. Este é um exemplo de uso indiscriminado de texto prova por Miller para demonstrar as suas teorias que atendem a Levítico 26:18. Vamos lá. Se também após essas coisas não me obedecerdes, então vos punirei 7 vezes mais por vossos pecados. Bom, esta passagem não diz absolutamente nada sobre a segunda vinda de Cristo. A palavra tempos ali não está no original hebraico neste verso.
Ao contrário, a ênfase do texto está no grau de punição e não na extensão do tempo. Logicamente, Miller não teria sabido disso porque não tinha conhecimento de línguas originais. É compreensível até. E as outras 14 provas que Miller utilizava são também de dúbia validade. Uma das 15 provas de Miller pontificava que os 2.300 dias de Daniel 14 findariam em 1844 com a purificação do santuário, que seria a purificação da terra pelos fogos do advento. Ellen White descreve de uma maneira triunfal o movimento de 1844. Ela diz que aquele movimento de Guilherme Miller era uma coisa triunfante, absoluta, total. E é o que nós vamos ver no próximo vídeo, tá certo? Não perca! Agora nós vamos entrar também no início de Ellen White. O que ela disse, o que está relatado e escrito, não é nenhum achismo, não é nenhuma coisa leviana, sem prova, sem nada. Do que ela falava desse movimento de Guilherme Miller, desse movimento millerita, desse movimento de 1844, desse movimento da volta de Cristo naquela data, tá certo? Legal que você veio até aqui, vai lá, dá um pulo lá, olha aí a marquinha aí, vai lá, se inscreva no nosso canal, divulgue o vídeo, passe para aquelas pessoas que você sabe que precisa dessas informações, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.